Fique à vontade, é ótimo ter você aqui com a gente. Vamos falar de um sistema operacional esquecido por muitos que vai completar 25 anos no dia 14 de setembro de 2025. Se você curte história, curiosidades e tecnologia, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a gente a continuar fazendo conteúdo legal. Agora, sente-se confortável e venha comigo. Windows ME. O polêmico sistema da Microsoft que marcou uma era. Quando se fala na evolução dos sistemas operacionais da Microsoft, alguns nomes surgem imediatamente: Windows 95, Windows XP, Windows 7. Mas entre esses marcos de sucesso, existe um capítulo controverso que até hoje divide opiniões: o Windows Millennium Edition, mais conhecido como Windows ME. Lançado em setembro do ano 2000, o ME tinha a difícil missão de ser o último sistema baseado no núcleo MS-DOS e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para a nova geração que viria com o Windows XP. Porém, em vez de ser lembrado como um grande avanço, acabou entrando para a história como um dos sistemas operacionais mais criticados da Microsoft. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes a história do Windows ME, suas inovações, os problemas que o assombraram e seu legado no mundo da computação. O contexto da época. No final da década de 1990, a Microsoft vivia um momento de transição. O Windows 95, lançado em 1995, havia revolucionado o mercado com sua interface gráfica moderna, o menu Iniciar e o suporte ao Plug and Play. Ele abriu as portas para usuários comuns mergulharem no mundo dos PCs. Logo depois veio o Windows 98, em 1998, que consolidou essa base, trazendo melhorias na conectividade com a internet, suporte a novos dispositivos de hardware e maior estabilidade em relação ao seu antecessor. Por outro lado, havia também o Windows NT, uma linha de sistemas mais robustos e estáveis, voltada inicialmente para empresas e servidores. Essa versão possuía um núcleo completamente diferente, mais moderno, seguro e confiável. A Microsoft sabia que precisava unificar essas duas linhas, a de consumo doméstico, baseada no DOS, e a corporativa, baseada no NT. Mas essa transição ainda não estava pronta em 2000. Por isso surgiu o Windows Millennium Edition, ME, como uma espécie de sistema intermediário, o último baseado em DOS, mas com recursos que apontavam para o futuro. O lançamento do Windows ME, ou Windows ME, foi lançado oficialmente no dia 14 de setembro de 2000. Ele foi apresentado como o sucessor direto do Windows 98 Second Edition, e a própria Microsoft o descrevia como o sistema ideal para usuários domésticos. Seu foco era multimídia e internet, duas áreas que estavam em plena ascensão no início dos anos 2000. Enquanto o Windows 2000, lançado meses antes, era voltado para empresas e baseado no núcleo NT, o ME se posicionava como a escolha para quem usava o computador em casa para navegação, jogos e entretenimento digital. A promessa era clara: facilidade, diversão e modernidade. Principais novidades do Windows ME. Apesar de sua má fama, o Windows ME trouxe algumas inovações que acabariam se consolidando em sistemas futuros. Vamos destacar as mais importantes. 1. Restauração do sistema, System Restore. Introduzida oficialmente no Windows ME, essa ferramenta permitia que o usuário voltasse no tempo em caso de problemas no sistema. Ou seja, era possível restaurar configurações anteriores sem precisar reinstalar o Windows do zero. Hoje, esse recurso é comum e essencial, mas em 2000 foi uma novidade bem-vinda. 2. Integração multimídia. O Windows ME apostava fortemente no entretenimento digital. Entre os destaques estavam Windows Media Player 7, versão mais avançada do reprodutor de mídia da Microsoft, com interface mais moderna. Windows Movie Maker. Pela primeira vez, o Windows trazia um editor de vídeos integrado.
embora simples, era suficiente para edições básicas de vídeos caseiros, algo muito popular na época das filmadoras digitais. 3. Melhor suporte à internet. Com o Windows ME, a Microsoft integrou de forma mais profunda o Internet Explorer 5.5, melhorou a conectividade com redes domésticas e trouxe o ICQ, MSN Messenger e outros programas populares mais próximos do usuário médio. Era o começo da explosão da internet nas casas, e o Windows ME tentava ser a porta de entrada para esse novo mundo. 4. Maior suporte a hardware moderno. O sistema foi otimizado para trabalhar com dispositivos USB, placas gráficas 3D e placas de som avançadas, já pensando na popularização de câmeras digitais, impressoras modernas e acessórios voltados para multimídia. 5. Boot mais rápido. O Windows ME foi um dos primeiros a implementar um mecanismo de inicialização mais ágil, eliminando o suporte ao modo real do DOS para acelerar o carregamento. Isso, porém, gerou controvérsia. Muitos programas e jogos antigos, que dependiam do DOS puro, deixaram de funcionar corretamente. Os grandes problemas do Windows ME, se por um lado o sistema trouxe novidades interessantes, por outro ele ficou marcado por uma série de falhas técnicas que acabaram destruindo sua reputação. Vamos listar os principais problemas. 1. Instabilidade. O Windows ME era notoriamente instável. Erros de sistema, as famosas telas azuis da morte, BSOD, travamentos constantes e falhas em drivers eram comuns. Muitos usuários relatavam que o sistema parecia mais frágil que o Windows 98, mesmo sendo mais moderno. 2. Compatibilidade limitada. Ao eliminar o suporte ao DOS real, o Windows ME quebrou a compatibilidade com diversos jogos e aplicativos antigos que ainda eram muito usados na época. Isso causou frustração, especialmente entre gamers, que preferiam permanecer no Windows 98. 3. Problemas de desempenho. Apesar de prometer maior velocidade, o sistema exigia mais recursos de hardware. Em computadores mais modestos, comuns no ano 2000, o desempenho era decepcionante. Muitos usuários que atualizaram do Windows 98 para o ME reclamaram que suas máquinas ficaram lentas. 4. Bugs no System Restore. O recurso que deveria salvar os usuários muitas vezes falhava. Havia casos em que o ponto de restauração simplesmente não funcionava, obrigando o usuário a reinstalar o sistema. 5. Vida útil curta. O Windows ME foi lançado em setembro de 2000 e já em outubro de 2001 foi substituído pelo Windows XP, ou seja, teve pouco mais de um ano de vida no mercado, o que reforçou sua fama de fracasso. A recepção ao Windows ME foi fria. Críticos e usuários apontaram rapidamente seus defeitos, e muitas empresas e consumidores preferiram permanecer no Windows 98 ou migrar diretamente para o Windows 2000, que era mais estável, mesmo sendo pensado para o ambiente corporativo. Quando o Windows XP foi lançado, trazendo a robustez do núcleo NT, combinada com a interface amigável dos sistemas domésticos, ficou claro que o ME havia sido apenas um tampão entre duas gerações. O legado do Windows ME, apesar de sua má reputação, o Windows ME não foi um fracasso completo. Ele introduziu recursos que se tornariam padrão, System Restore, aprimorado no XP e usado até hoje. Windows Movie Maker, que marcou época para milhões de usuários que editaram seus primeiros vídeos com ele. O foco em multimídia, que antecipava a era dos PCs como centros de entretenimento. Em certo sentido, o ME foi um laboratório para a Microsoft testar ideias que amadureceriam no Windows XP. Curiosidades sobre o Windows ME. O apelido maldoso. Muitos usuários chamavam o sistema de Windows Mistake Edition, edição erro do Windows, em vez de Millennium Edition, fim da linha para o DOS. Apesar de ainda ter resquícios, o ME marcou oficialmente o fim do suporte ao DOS puro. Suporte encerrado cedo.
A Microsoft encerrou o suporte estendido ao Windows ME em 11 de julho de 2006. Um dos períodos mais curtos para um sistema da empresa. Nostalgia moderna. Mesmo com má fama, muitos colecionadores e entusiastas de tecnologia hoje instalam o Windows ME em máquinas antigas para relembrar a experiência e compreender sua importância histórica. Conclusão: o Windows ME é um exemplo curioso na história da computação. Prometia inovação, velocidade e uma experiência multimídia completa para o usuário doméstico, mas acabou sendo lembrado como um dos sistemas mais instáveis e problemáticos da Microsoft. Entretanto, ao analisar sua trajetória com mais calma, percebemos que ele não foi apenas um erro. Foi, na verdade, um passo de transição. Um sistema que testou novos recursos, pavimentou o caminho para o Windows XP e ajudou a consolidar a ideia de que o computador pessoal não era apenas uma ferramenta de trabalho, mas também de entretenimento, criatividade e conexão com o mundo. Hoje, o Windows ME permanece como um ícone da virada do milênio. Polêmico, falho, mas inegavelmente marcante. Fico super feliz que tenham curtido. Não esqueçam de seguir o canal para mais novidades e surpresas legais. Um abraço bem apertado